Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Bases principiológicas para o desenvolvimento de jogos universalmente acessíveis. Aula resumo das unidades 3 e 4 do curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais de Cartas e de Tabuleiro acessíveis para pessoas com deficiência, ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE, 2022. Aqui apresentaremos e discutiremos alguns dos principais pilares dos jogos acessíveis, a exemplo do desenho universal. De um modo sucinto, entendemos desenho universal como definido pelo projeto Games for Change and the Universal Design Project. Abre aspas. Desenho universal é um termo que se aplica ao design que pode ser usado por todas as pessoas, na medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado. Como podemos verificar, o desenho universal é todo o projeto que, independentemente de suas habilidades individuais, uma pessoa possa usufruir, beneficiar-se ou fazer uso daquele projeto. Assim, podemos dizer que o desenho universal voltado ao jogo implica em que este possa ser jogado pela maior parte das pessoas, independentemente de adaptações próprias à necessidade de um indivíduo, que, no caso em comento, seja uma pessoa com deficiência. Ao aplicarmos o conceito de desenho universal aos jogos, estamos dizendo que os jogos construídos sob essa égide não incapacitam os jogadores por razão de deficiência. O desenho universal é, pois, a base de um jogo universalmente acessível, como veremos com profundidade mais à frente. Jogos universalmente acessíveis são jogos que podem ser apreciados ou jogados pelas pessoas com deficiência, mesmo antes de promovermos algum ajuste ou acomodação que tornem os jogos ainda mais acessíveis e confortáveis de jogar por aquelas pessoas. Conforme Gramenos, Savides e Stefanides em Design Universally Accessible Games, abre aspas, os jogos devem ser inerentemente acessíveis a todos os grupos de usuários em potencial, sem a necessidade de ajustes adicionais ou aplicativos de software de assistências de terceiros. O mesmo jogo deve ser simultaneamente acessível e jogável cooperativamente ou competitivamente, por todas as independentemente de suas habilidades. Essa nova abordagem é chamada de jogos universalmente acessíveis, UA Games. A visão subjacente é que através de tais jogos as pessoas serão capazes de divertir-se e competir em pé de igualdade, interagindo de forma fácil e eficaz, independentemente das características individuais. Fecha aspas. Sobre o conceito de jogo universal, assim como o de desenho universal, como mencionado, trataremos com maior profundidade ao longo deste resumo de aulas. Comecemos por dizer, no entanto, que ao tratarmos do conceito de desenho universal aplicado aos jogos, precisamos considerar não só a jogabilidade, capacidade de um jogo ser jogado, mas também o conforto e a segurança de o jogar. De fato, um jogo universalmente acessível começa a ser acessível já em seu container, isto é, na caixa em que veio embalado ou acondicionado. A caixa deve permitir ao usuário que a abra com segurança e facilidade. Deve trazer indicadores táteis de onde é a parte de cima ou da frente da caixa ou pacote que envolve o jogo. Afinal, não se quer que ao fazer o unboxing do produto, este caia pelo lado oposto de onde se está segurando. Letras grandes e bem visíveis devem permitir às pessoas com baixa visão a leitura de tudo o que há escrito na embalagem. As peças ou partes internas contidas na embalagem, principalmente as pequenas, devem estar afixadas de sorte a não se desprenderem e caírem inadvertidamente ao se abrir a caixa ou o pacote em que está o jogo, o console deste ou qualquer outro recurso que o acompanhe. Cores vívidas e diferenciação áptica de botões e partes do jogo ou console do jogo constituirão importantes recursos de acessibilidade para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, enfim, para aqueles aos quais o jogo se destina. Assim, informações como a indicação etária e outras devem fazer parte dos manuais dos jogos
igualmente com acessibilidade. Deve-se ressaltar eventuais riscos que o jogo e o jogar podem trazer às pessoas com deficiência, desde que esses riscos sejam efetivos e não presunções infundadas por parte do vendedor. Em suma, a ergonomia do jogo deve ser uma preocupação contida e constante do design do jogo. Nesta esteira, Buratti, Costa e Rossi ressaltam que, abre aspas, desenho universal significa um método de design que prevê a fruição de ambientes e uso de produtos independentemente da idade, capacidade física e ou condição social do usuário. Esta abordagem refere-se à ergonomia, uma disciplina essencial para a implementação das metas de inclusão social e não discriminação estabelecidas pela União Europeia, mas muitas vezes não é ensinada o suficiente ou considerada um elemento marginal na formação de futuros designers. A questão da acessibilidade não se limita apenas ao cumprimento das regras, mas sim às melhores soluções disponíveis. Um projeto inclusivo vai além do conceito de design livre de barreiras, substituindo o uso de equipamentos dedicados a perfis individuais de usuários, ajudas técnicas, mobília para todos, por soluções eficientes e adequadas ao mais amplo leque de população possível. Fecha aspas. A base para a produção de um jogo do tipo UAG, Universally Accessible Game, é a acessibilidade. No entanto, ela sozinha não é suficiente para sustentar a universalidade dos jogos. A acessibilidade é definida, de uma maneira simplificada, como sendo o chegar e movimentar-se nos ambientes. No caso em tela, o ambiente do jogo. Um jogo será acessível se o jogador puder ativá-lo, entrar e sair nas diversas fases, obter informações requeridas para os diferentes players do jogo. Isso pode parecer suficiente, porém não o é se com a acessibilidade fruto e irmã desta não houver usabilidade. Será a usabilidade que dará a fluidez ao jogo, o conforto de o jogar, a rapidez com que se o pode jogar e a agradabilidade que se dele pode tirar. Assim, se as portas abertas de um supermercado e a existência de corredores nele constituem acessibilidade, serão os corredores amplos, o espaço organizado, seguro e confortável, a usabilidade desse supermercado. No primeiro caso, entra-se no ambiente e até se movimenta por ele. No segundo caso, essa movimentação é fluida, segura e prazerosa. De acordo com Aguado Delgado e colaboradores, a Accessibility Special Interest Group da International Game Developers Association define acessibilidade em videogame como, abre aspas, a capacidade de jogar mesmo sob condições restritivas, devido a limitações funcionais ou deficiências, por exemplo, sensoriais ou motoras. Fecha aspas. Para que a acessibilidade seja universal nos jogos, é necessário que estes respondam às necessidades da maior parte de seus jogadores, ainda que sob condições restritas destes. Dito de outra forma, para que o jogo seja universalmente acessível, ele deve permitir, em sua configuração, o máximo de quesitos definíveis pelo usuário, de modo a acomodar as idiosincrasias do player. Também a organização e estrutura do jogo deve estar preparada para responder às necessidades dos jogadores. De start, o jogo precisa responder questões como: é possível controlar a luz, iluminação, claridade do ambiente de jogo sem que o ambiente ou cenário do jogo seja prejudicado? É possível aumentar, diminuir ou fazer cessar uma música ou outra sonoplastia do jogo? É possível alterar as teclas, atalhos, botões, etc., com que se aciona ou joga o jogo? É possível obter informações escritas alternativamente às sonoras, diálogos, por exemplo, nesse jogo? É possível obter informações auditivas, descrição, por exemplo, alternativamente às informações imagéticas? É possível usar diferentes dispositivos para se jogar o jogo, a exemplo de teclados, controles, pedais, acionamento por voz, por gestos, etc.? Outras questões poderiam ser levantadas para que o autor ou designer do jogo pudesse planejar e produzir um jogo universalmente acessível. Por exemplo, o jogo permite ser jogado por players com diferentes habilidades? Ou o jogo permite ser jogado em diferentes ritmos mais rápido ou menos rápido? Ou ainda, o jogo permite jogadas temporalmente mais curtas ou mais longas?
Nem todas as perguntas são aplicáveis a todos os jogos e nem todas as respostas precisarão ser respondidas na afirmativa, já que as perguntas não cabem a todos os tipos de jogo. Logo, o planejamento de um jogo acessível pressupõe fazer as perguntas certas aos jogos certos. Quanto mais forem as perguntas e melhores forem as respostas obtidas, tanto mais serão os jogos universalmente acessíveis, ou, como definem alguns, planejados para todos. Segundo Archambault, Archambault et al., em Computer Games and Visually Impaired People, abre aspas. O objetivo dos jogos desenvolvidos sob o título de Designed for All, Jogos para Todos, é dar aos jogadores, com todos os tipos de habilidades ou deficiências, a oportunidade de jogar esses jogos. Isso requer uma estruturação e configuração de jogo muito avançada. Fecha aspas. Mesmo um jogo com requintes de acessibilidade e usabilidade deverá permitir definições por parte dos jogadores. A somatória desses requintes dará ao jogo o que chamamos de jogabilidade. Esta não existirá sem aquelas. Na inexistência de acessibilidade e usabilidade, diremos que a jogabilidade é fraca, frágil, ruim, inexistente. Comporão o conceito de jogabilidade também os componentes de logicidade, cognição e intelecção permitidos e aplicáveis aos jogos. Os jogos universalmente acessíveis são aqueles que também pessoas com diferentes habilidades cognitivas os possam jogar. Em suma, o jogo universalmente acessível é o resultado da acessibilidade, usabilidade e jogabilidade. Cada quesito destes é resultante e definido pelo outro, já que estão imbricados entre si. Não se tem usabilidade sem acessibilidade, assim como não se tem jogabilidade sem usabilidade. Isso impõe à estruturação dos jogos a previsão de distintas configurações que vão da ambientação, fruição e conformidade do jogo em relação aos jogadores. Quando os jogos são jogos físicos, de tabuleiro, de carta e congêneres, isso pode ser feito em conversação ou ajuste entre os jogadores no momento do jogo. Quando se trata de um jogo digital, toda essa reflexão ou operação deve ser feita antes da produção do jogo. Naquilo que, contudo, o jogo não alcançar pelo desenho universal, deverá ser alcançado quando da adaptação do jogo. Nesse sentido, a adaptação aparecerá quase que customizada ao jogador e não deverá alterar a essência do jogo. Ao tratar da acessibilidade e usabilidade nos jogos, Shrestha, Shrestha e Karki, Karki, observam, abre aspas, usabilidade e acessibilidade pedem liberdade no modo de desfazer velocidade de tempo de interação. A acessibilidade do jogo vai além das medidas padrão de IHC, interação homem-computador, e acessibilidade de conteúdo deve permitir a prescrição de comportamento pelo sistema, mas pede alternativas de liberdade de adaptação no nível de prescrição e uso das modalidades de interação. Fecha aspas. Numerosas são as tentativas de se definir o que é um jogo. Ainda mais numerosas são as definições de cada um dos tipos de jogos. Algumas definições são abrangentes ao ponto de incluírem a dança e o brincar na própria definição de jogo, ou afirmar que o jogo é também dança e brincadeira. Podemos observar esse imbricado de jogo, dança e brincadeira ao analisarmos uma das mais populares lutas marciais brasileiras e que é originária deste país, a capoeira. Esta luta marcial teve como raiz primeira a base de resistência contra o escravagismo e a opressão dos grandes e ricos colonizadores portugueses. A capoeira se define, pois, como uma luta contra os mais fortes e poderosos. Ela é luta e dança, mas não é só isso. As academias de capoeira tratam os lutadores dessa arte marcial como jogadores. Ao combaterem em uma roda de capoeira, portanto, esses lutadores estão jogando. Aos olhos de quem desconhece o rito e regras da capoeira, os jogadores estão não mais que dançando ao som do berimbau, do atabaque, do pandeiro e das palmas, no centro da roda. Com efeito,
Os jogadores de capoeira, ao iniciarem o jogo, por exemplo, a capoeira do estilo conhecido como capoeira de Angola, se colocam ao pé do berimbau e ali esperam até que o berimbau chame. Sim, os jogadores só iniciam a luta, o jogo, em função do toque do berimbau e do ponto, música, que se está cantando. Assim, os jogadores, ali ao pé do berimbau, ouvem o iê, que é a chamada de atenção, ouvem a ladainha, um introito em que se passa uma mensagem ou conta-se uma história à roda, e cantam, com os demais, uma louvação. A louvação é o momento em que os jogadores, em coro, louvam uma entidade divina e pedem-lhe bênção e proteção para o jogo. Nesse momento, também se dá vivas ao mestre, aos visitantes, ao país e a quem mais se desejar. Daí, o berimbau anuncia o corrido, convidando e autorizando os jogadores que estão ao pé do berimbau a se cumprimentarem e iniciarem o jogo no centro da roda, sob as palmas e os cantos de todos. Não obstante a capoeira se desenvolva em forma de uma dança, uma jovial brincadeira ao som do berimbau, ela não deixa de ser igualmente uma arte marcial, que serve para a defesa, mas também pode matar. No trecho a seguir, retirado de O Cortiço, de Aloísio Azevedo, página 124, pode-se ver uma breve descrição da capoeira como luta, a luta que expressa a resistência e a indignação contra o opressor. Abre aspas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo. Mas, de súbito, o capoeira mergulhou, num relance, até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Fecha aspas. O jogo como brincadeira pode facilmente ser exemplificado pelos jogos infantis como o da amarelinha, o pega-pega, etc. Mas o jogo, enquanto brincadeira, pode tomar ares bem mais adultos e com matizes de contornos bem limitados. Assim, fala-se também do jogo, as preliminares de um ato sexual, ou ainda antes desse, o jogo da conquista entre os parceiros de um relacionamento. Não é à toa que as expressões "vamos dar uma brincadinha" e "vamos brincar" exprimem o convite para o ato sexual. Em Macunaíma, de Mário de Andrade, podemos ler a seguinte passagem. Abre aspas. Brincaram. Depois de brincarem 3 feitas, correram mato fora fazendo festinhas um para o outro. Fecha aspas. Voltando ao jogo, enquanto uma definição mais ampla, vamos verificar que ele está intimamente imbricado com a cultura e, para alguns autores, E.G. Huizinga, Huizinga, o jogo precede a cultura. O fato é que existe uma variação tão grande das possibilidades de jogo que quase se pode afirmar que em tudo há jogo ou que tudo é jogo. Vejamos, por exemplo, o que diz Wolfgang Kramer, Wolfgang no artigo intitulado What is a Game? Abre aspas. Na língua alemã, um jogo é toda atividade que é executada apenas por prazer e sem propósito consciente. Nesta definição, toda atividade que traz prazer é um jogo. Por exemplo, as pessoas dançam, tocam instrumentos musicais, atuam em peças e brincam com bonecas e miniaturas de trens. Fecha aspas. Na esteira de que o jogo é mais que o lúdico, no sentido estrito desse, podemos dizer que o jogo perpassa a realidade com a fantasia ou imaginação, se fundindo com a primeira em uma realidade quase tão real quanto a realidade vivida fora do jogo. A imersão dos jogadores em um jogo transporta o jogador para uma dimensão que, durante o tempo de suspensão da realidade, é a própria realidade. Nas palavras de Lysokolenko, Lysokolenko, Koliada, Koliada, e Karpan,
Karpan, no artigo Game and Philosophy of Jean Baudrillard, Baudrillard, Limits of Understanding. Abre aspas. O conceito de jogo está associado aos simulacros de diferentes ordens. Assim, em um simulacro de primeira ordem, uma falsificação, o jogo consiste no desejo de imitar a própria natureza através do jogo, na arquitetura, na moda e na arte. Ou seja, a essência do jogo em simulacros de primeira ordem visa jogar normas sociais, ideias, status e uma imitação. Aqui, o jogo pode ser entendido como uma espécie de espelho da realidade. Nos simulacros de segunda ordem, o processo do jogo é complicado pelo fato de que, dentro de seus limites, surge a realidade sem imagem. Não é mais possível encontrar diferenças. Aqui, o jogo se desenrola em uma cópia. Aqui, a relação entre o simulacro e as mudanças originais adquirem não o status de oposição, mas o status de analogia e reflexão. O próprio jogo, dentro desses limites, está na identidade, transformando-se, junto com o simulacro, na própria realidade. Assim, dentro desses limites, o jogo atua como parte da realidade, uma tentativa de distorcer a realidade, superando-a. Fecha aspas. No interstício entre a realidade e a realidade do jogo, ou na diferenciação desta com aquela, estão os regramentos que limitam as ações dos jogadores, com vista à previsão de resultados invariavelmente quantificáveis. Se na sociedade humana existem regras que igualmente limitam a ação ou a atuação de seus membros, não é possível controlar o resultado e prever a quantificação deste dentro das infinitas possibilidades. Disso decorre que o jogo, por mais que haja diferentes possibilidades de jogadas ou de diferentes resultados delas, ainda assim terá de haver uma finitude. A realidade imposta pelo jogo é, portanto, finita, limitada por regras que até podem ser alteradas, que, porém, uma vez o sendo, oferecem novos limites aos jogadores. Pode-se, por exemplo, alterar a regra do jogo de pega-pega, brincadeira em que um participante corre atrás de vários outros para, agora 3 participantes, correrem atrás dos demais, ganhando aquele que, entre os 3, mais pegar os outros jogadores. Sob essa nova regra, nova realidade se constrói para o jogo e novo limite se impõe aos jogadores. Agora os jogadores não mais podem jogar sem a observação dessa nova realidade de jogo. É importante ressaltar que sempre haverá uma distinção entre a realidade da imersão do jogador no jogo e a realidade fática da vida exterior a este. O jogo, dadas novas tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentativa, na inteligência artificial, poderá, em algum momento, dificultar sobremaneira a distinção entre a realidade do jogo e a realidade do jogador, por tornar-se uma linha tão tênue que muitos poderão não identificar qual é qual. E isso deve constituir uma preocupação real para os produtores de jogos, para os psicólogos, para o Estado. A aproximação da realidade com a fantasia dos jogos e a existência de regras que distinguem uma e outra foi anotada por Alexander Pfeiffer, Pfeiffer, em Approaching a Ludic Society, Summary of Key Findings and Definitions, ao afirmar que no jogo há, abre aspas, um conjunto mais rigoroso de regras, obstáculos colocados explicitamente, objetivos ou critérios vencedores, que podem ser alcançados de uma forma ou de outra, com um resultado, muitas vezes diferente, mas mensurável. Um mundo intencionalmente construído para permitir fingir estar envolvido em um determinado tópico. Uma barreira de entrada e saída reconhecível, que pode estar dentro da estrutura de um círculo mágico, separando claramente as consequências do mundo real. Fecha aspas. Ao entrarmos em um jogo, é necessário que conheçamos as regras, as leis que regem aquele jogo. Infringi-las resultará em sanção, perda, morte. As regras em um jogo definirão os papéis, as forças e fraquezas, as possibilidades de ação
e tudo mais que os jogadores precisarão conhecer. De uma certa forma, são exatamente as regras que distinguirão os jogos de outros contínuos culturais. A dança, por exemplo, pode estear-se em ritos próprios, em técnicas próprias de seu mistério. Porém, nada disso constitui regras como as regras de um jogo. Na dança, são permitidas a criação artística e a quebra de paradigmas. No jogo, os participantes ficam engessados, limitados pelas regras. Essa limitação, contudo, não se traduz em restrição ao engajamento dos jogadores, que, sob as restrições das regras, podem criar situações, inclusive para driblarem aquelas mesmas regras. Exemplo disso é o que ocorre em jogos em que se permite o blefe. Por exemplo, no truco, jogo reconhecido por facultar o blefe, vence o jogo aquele que ganhar 2 das 3 jogadas, mãos, o que se dará tendo cartas maiores ou mais fortes. Porém, mesmo não se tendo as cartas maiores que as do adversário, regra para que se ganhe o jogo, como dito, uma dupla pode trucar, fazer o truque, blefar, assim ganhando a trucada, embora tenha cartas mais fracas. Semelhantemente, pode-se quebrar a regra no jogo de pôquer, onde o blefe também é permitido. As regras e os limites impostos pelos jogos, portanto, antes de restringirem ou afastarem os jogadores, engajam-lhes. Suits, S-U-I-T-S, citado por John Arjoranta, J-O-N-N-E-A-R-J-O-R-A-N-T-A, no artigo How to Define Games and Why We Need to, explica que, abre aspas, jogar um jogo é engajar-se em uma atividade direcionada a produzir um estado de coisas específico, usando apenas meios permitidos, por regras específicas, onde os meios permitidos pelas regras são mais limitados em escopo do que seriam na ausência das regras, e onde a única razão para aceitar tal limitação é tornar possível tal realidade. Fecha aspas. Logo, o engajamento dos jogadores é quesito sine qua non para a existência do jogo, além, é claro, das regras que o regem. Podemos dizer, pois, que só haverá jogo se houver regras. Fora delas, não haveria ambiente para se alcançar outros quesitos igualmente preciosos para o jogo. Por exemplo, a competição, a premiação ao vencedor e a própria existência de um vencedor. Nesse sentido, discorrem Queiroz et al. And Science as a Game, Conceptual Model and Application in Scientific Software. Abre aspas. Os jogos, de acordo com o Joule, apresentam 6 características fundamentais. Um jogo é um sistema formal baseado em regras com um resultado variável e quantificável, onde diferentes resultados são atribuídos a diferentes valores. O jogador se esforça para influenciar o resultado, o jogador sente-se apegado ao resultado e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. Joule 2005, página 36. A partir de tal definição, poderíamos estabelecer uma visão sistemática. Os jogadores se esforçam em um sistema baseado em regras de consequências opcionais para a vida real. As regras do sistema restringem seu esforço e determinam resultados, que são avaliados de acordo com as regras e influenciam os esforços dos futuros jogadores. Em consonância com Queiroz et al., Salem, S-A-L-E-N, e Zimmermann, Z-I-M-M-E-R-M-A-N, citados por Zagal, Z-A-G-A-L, e Deterding, D-E-T-E-R-D-I-N-G, em Definitions of Role-Playing Games, definem o jogo como um sistema e descrevem como esse sistema se dá. Abre aspas. Um jogo, X, é um sistema, Y, no qual os jogadores, Z1, se envolvem em um conflito artificial, Z2, definido por regras, Z3, que resulta em um resultado quantificável, Z4. Salem Zimmermann, 2004. Fecha aspas.
Uma característica importante ao se examinar a definição do que é jogo, além do que já vimos, a existência de regras, por exemplo, é a própria participação do jogador. Em um jogo, o jogador é sempre ativo na tomada de decisões, escolha de caminhos e modo de atuação. Assim é que, em certos jogos, o jogador é agressivo, parte para cima, arrisca-se, ousa. Em outros, ele é mais comedido, cauteloso, estratégico. Nos jogos em que há colaboração de duplas ou trios ou grupos de jogadores, pode-se, como estratégia, por exemplo, arriscar um ou dois jogadores, deixá-los ou permitir que sejam mais agressivos, o que pode dar a impressão que os demais estão em modo passivo, o que não estão. Nos jogos, o jogador é agente do seu fazer, ainda que pela regra do jogo ele obedeça a ordens aleatórias de mandantes invisíveis ou desconhecidos. Assim, digamos, o jogador só pode mover-se ou agir de alguma forma, dependente do número que tira nos dados, da carta que tira de um baralho, etc. Nas palavras de Don Ross, D-O-N-R-O-S-S, em Game Theory, abre aspas, todas as situações em que pelo menos um agente só pode agir para maximizar sua utilidade, antecipando, seja conscientemente ou apenas implicitamente em seu comportamento, as respostas às suas ações por um ou mais agentes, são chamadas de jogo. Fecha aspas. Não obstante o desprendimento de energia por parte do jogador de sua ação, participação no jogo, essa energia não é capaz de transformar-se ou transformar algo em produto. O jogo é, por definição, então, improdutivo. Isso não significa que ao término de um jogo, ou de várias partidas de um jogo, não se tenha produzido conhecimento, por exemplo. Nos jogos tipo GBL, Game Based Learning, jogos baseados em aprendizagem, o jogador é estimulado a aprender como fazer algo, resolver uma dada situação, profissionalizar-se em uma dada atividade, etc. Logo, esse jogador está produzindo, porém o que ele concretiza não é um produto palpável como um par de sapatos que talvez ele tivesse produzido ao término de igual tempo e com igual ou menor gasto de energia. O jogo é, por excelência, algo diverso ao que se tradicionalmente entende por trabalho. Ele é um lazer, uma brincadeira, algo para se fazer quando se tem o tempo para gastar em coisas improdutivas, sob regras que, ao mesmo tempo, lhe dão liberdade e lhe impõem limites. Coerente com esse entendimento, vejamos na literalidade o que Exposito diz ao definir o que é jogo no artigo A Short and Simple Definition of What a Video Game Is. Abre aspas. Roger Cailliau, C-A-I-L-L-O-I-S, inspirado em Johann Huizinga, fornece elementos para definir o que é um jogo, uma atividade ficcional, imprevisível e improdutiva, com regras, com limites de tempo e espaço e sem obrigações. Ele também apresenta uma abordagem para classificar os jogos. Ele identifica especialmente duas orientações. Chama de PAIDA, P-A-I-D-A, e Ludus, L-U-D-O-S. Podemos entendê-las como liberdade e limites. Fecha aspas. Em suma, podemos definir o jogo como o ato de jogar, em que a substância se mistura com a ação, energia que se despende na construção de uma realidade diversa da vida real, porém que se pode confundir com esta. Para que haja jogo, é preciso que haja o jogador. Para que seja jogador, tem de se ser agente do jogo, improdutivo, porém que seja capaz de aprender e executar regras, submeter-se a elas, cooperar ou competir, dentro dos limites que elas impõem, com a liberdade que elas permitem. Corrobora o que vimos explanando sobre o que é jogo a definição oferecida por Horruitner, Horruitner, em What a Game Resembles, abre aspas. O jogo é um sistema de regras universalmente reconhecidas e aceitas. Aprender a jogar é fundamental para o desenvolvimento e a capacidade de compartilhar seu quadro de referências. E, nessa mesma toada, Juster, J-U-S-T-E-R,
em seu artigo Aristotelian Gaming, resume o que ao longo desta exposição discorremos sobre o que é jogo. Abre aspas. Em seu nível mais básico, um jogo pode ser chamado de um conjunto de regras com as quais um jogador interage. A combinação e execução dessas regras compõem a jogabilidade. Fecha aspas. Sobre a questão da jogabilidade, trataremos em futuras aulas. Antes, porém, nas próximas aulas, consideraremos os tipos de jogos e o benefício deles quando empregados à educação em geral e à aprendizagem mais especificamente. Discutiremos também o risco que os jogos podem trazer aos jogadores quando as regras da ludicidade e do brincar dos jogos são menosprezadas ou estão ausentes nos limites que definem dado jogo, como vimos ocorrer no desafio, jogo que ficou conhecido como Baleia Azul. A respeito disso, já alertava Gomes, citado por Tavares e Borella em Barros, Costa e Gomes, dificuldades de aprendizagem de crianças com TDAH nas séries iniciais do ensino fundamental, abre aspas. A ludicidade é uma possibilidade e uma capacidade de se brincar com a realidade, ressignificando o mundo. Como expressão de significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma oportunidade de reorganizar a vivência e reelaborar valores, os quais se comprometem com um determinado projeto de sociedade. Pode contribuir, por um lado, com a alienação das pessoas, reforçando estereótipos, instigando discriminações, incitando à evasão da realidade, estimulando a passividade, o conformismo e o consumismo. Por outro, o lúdico pode colaborar com a emancipação dos sujeitos por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção coletiva e da contestação e resistência à ordem social injusta e excludente que impera em nossa realidade. Gomes, 2004, apoio de Tavares, Borella, 2019, página 110. Fecha aspas. São muitos os tipos de jogos, as definições deles e as matizes que assumem. Não há uma unanimidade, pois, quanto às definições e distinções entre os jogos. Ainda assim, há diferenças entre os jogos e vários autores buscam melhor definir a tipologia deles. Como vimos anteriormente, os jogos se definem por terem regras e imporem limites aos jogadores, por serem uma realidade distinta da realidade e, no entanto, imbricada com esta. Ao jogarmos, submetemo-nos às regras do jogo e agimos nele em conformidade com os limites que o jogo nos impõe. Será pelo desempenho nosso no jogo que seremos premiados, venceremos, ou seremos punidos, sofreremos sanções, perderemos vidas, pontos, morreremos. Os jogos são, também como já estudamos, lazer improdutivo e, ao mesmo tempo, locos de aprendizagem, de confraternização social, de competição e de colaboração. Exemplo de um jogo em que se pode experimentar o aprender e o fazer com o outro é o jogo interativo. Conforme ensina Lieberman em What Can We Learn from Playing Interactive Games? Abre aspas. Geralmente os jogos interativos desafiam os jogadores a resolver problemas cativantes. Os jogadores aprendem jogando, em um ambiente virtual que responde a cada movimento e decisão que eles tomam. Interagem com o ambiente do jogo, desenvolvem habilidades para ter sucesso nesse ambiente e ensaiam essas habilidades repetidamente. Têm oportunidades de experimentar, falhar, tentar novamente até conseguirem e recebem ajuda quando necessário. Os jogos geralmente se adaptam às habilidades dos jogadores e mantêm o nível de dificuldade em uma faixa desafiadora, mas não impossível para cada indivíduo. Os jogadores recebem feedback sobre seu progresso e podem ver como suas escolhas melhoram ou prejudicam o resultado desejado. Eles aprendem o que é valorizado ao receber recompensas, por exemplo, ganhar pontos ou status, ou punições, por exemplo, perder pontos ou status, por suas decisões e desempenho. Os jogadores também podem observar personagens modelo, experimentando consequências positivas ou negativas para seus comportamentos. E os jogadores geralmente colaboram com outras pessoas,
para que possam aprender uns com os outros e desenvolver estratégias para usar em um jogo. Fecha aspas. Os jogos digitais interativos impõem muitas vezes limites aos jogadores com deficiência, não pelas razões que devem impor, aquelas próprias do jogo, mas por falta de acessibilidade, usabilidade, jogabilidade. Assim como os demais jogos, e talvez sobremaneira os jogos interativos, devem permitir aos jogadores que joguem com igualdade de condições com seus pares, ajudando-os naquilo que o jogo permitir colaborar ou competindo com eles naquilo que o jogo proporcionar de competição. Em um jogo interativo, o jogador pode interagir com o sistema, receber feedback do jogo ou com demais participantes ou jogadores. Em todo esse processo, deverá o jogo permitir ao jogador com deficiência jogar com agilidade, presteza, diligência. Assemelha-se o jogo interativo com outros tipos de jogos. Por exemplo, aqueles que envolvem contação de histórias, o desempenho de papéis, etc. Porém, não deve ser confundido com aqueles como Alerta, o Law Insider e What is an Interactive Game? Abre aspas. Jogos interativos são jogos digitais que permitem ao usuário manipular, afetar ou alterar em tempo real a sequência ou apresentação do conteúdo criativo neles contido, contanto que o termo jogo interativo, aqui utilizado, não inclua 1. Nenhum tipo de narrativa audiovisual linear digital de qualquer tipo. 2. Nenhuma narrativa audiovisual ramificada de qualquer tipo, como escolha sua própria aventura. 3. Nenhuma experiência de realidade aumentada, virtual ou mista. Ou 4. Nenhuma experiência imersiva de filme ou televisão. Um tipo de jogo que promove a interação, mas que se distingue do jogo interativo digital, é o jogo de tabuleiro. Este permite a interação com um outro jogador ou com vários jogadores. Mas diferente do jogo interativo, que por definição é digital, não há a mediação de um sistema computacional. No jogo de tabuleiro, a configuração é estática. As regras do jogo estão estabelecidas em cartões ou fichas, e mesmo nas costas do tabuleiro, quando não, na caixa do jogo. De acordo com Rebecca Yvonne Bayback, em Examining Board Gameplay in Learning e Multidisciplinary Review of Recent Research, abre aspas. Nos estudos de jogos, os jogos de tabuleiro são jogos com regras, tabuleiro de jogo e fichas que permitem a interação entre os jogadores à medida que os jogadores olham para o tabuleiro e se enfrentam. Ao contrário dos jogos digitais, a interação do jogador não é mediada por um sistema nos jogos de tabuleiro, diferenciando os jogos de tabuleiro dos jogos digitais. Fecha aspas. Apresentando uma definição um tanto mais simplista do que são jogos de tabuleiro, Noda e colaboradores em The Effectiveness of Intervention with Board Games, a Systematic Review, chamam a atenção para o fato de que os jogos de tabuleiro apresentam padrões. Abre aspas. Um jogo de tabuleiro é um termo genérico para um jogo jogado colocando, movendo ou removendo peças em um tabuleiro, e que utiliza um formato de jogo no qual as peças são movidas de maneiras específicas em um tabuleiro marcado por padrões. Fecha aspas. Ao falarmos de jogos de tabuleiro, englobamos, na verdade, também jogos de cartas e outros. Tratamos de jogos interativos, no sentido em que é possível um jogador cooperar ou competir com outros. Assim, certos jogos de tabuleiro permitem que se jogue dupla contra dupla, por exemplo. A motivação de jogar um jogo de tabuleiro virá daquilo que o tabuleiro representar, tirando da vida real uma história a ser vivenciada no tabuleiro, nas peças desse tabuleiro e das regras que regerão o uso desse tabuleiro. Quanto mais diversificadas forem as ações requeridas dos jogadores, no sentido de não serem monótonas, tanto mais atraídos para o jogo eles serão. A dinâmica do jogo deverá, pois, permitir a cada jogador ou grupo de jogadores alternarem entre si nas jogadas, de sorte que haja um equilíbrio na participação dos jogadores. O engajamento desses deverá ser de forma ativa. O jogador deve ser agente do jogo. Logo, se a um jogador couber uma atividade repetitiva ou de menor importância para o jogo, esse jogador provavelmente perderá a motivação de jogar. Imagine, por exemplo, um jogo cujos movimentos derivam em parte, ou na totalidade, dos números tirados nos dados. Apenas um jogador, e somente ele, joga os dados, cabendo aos demais movimentarem peças, estabelecerem estratégias de onde as colocar, a quem atacar, etc. O jogador que for incumbido de jogar os dados poderá muito facilmente se aborrecer,
ficar enjoado dessa participação, enquanto os outros efetivamente se divertem. Para evitar isso, alternam-se os jogadores na atividade de jogar dados. Exceção deve ser feita, porém, para os jogos em que haja uma banca. Neste caso, é possível que só ao banqueiro caiba lançar os dados. Neste caso, a motivação dos demais estará nas apostas e a do banqueiro em ganhar com as apostas feitas. A esse respeito, esclarece Diego Beltrame em A Board Game Design Process, A Game is a System. Abre aspas. Os jogos de tabuleiro são construídos sob 3 elementos principais: mecânica, tema e componentes. Mecânicas são as regras e interações, o funcionamento interno do jogo como um sistema. Tema é como o jogo é entendido, sentido e percebido, principalmente através da estética e da narrativa, que é o que cria uma conexão emocional com o jogador. Tudo isso se manifesta através dos componentes, a manifestação física do jogo, cartas, dados, tabuleiros e tudo o que vem na caixa, incluindo a própria caixa. Projetar um jogo de tabuleiro envolve projetar esses 3 aspectos e suas interações com os jogadores. Este é um princípio fundamental no design de jogos. Se houver apenas uma maneira ideal de jogar ou se o jogador for sobrecarregado com atividades insignificantes, o jogo será absolutamente chato. Escolhas, ações durante o jogo têm que ser significativas. Se nos jogos de tabuleiro há interação entre os jogadores, na tipologia dos jogos, o jogo interativo é aquele também conhecido como jogo digital. Aqui, entramos com o computador enquanto sistema ou mecânica do jogo. A interatividade do homem com o computador se dará, por exemplo, com o feedback deste ao jogador. Esse feedback poderá ser positivo, na forma de uma evolução no jogo, por exemplo, ou negativo, na forma de uma sanção, por exemplo. O feedback no jogo digital tem o papel de manter o jogador motivado, engajado, interessado em progredir no jogo. O feedback trará ao jogador o ânimo para alcançar a meta, vencer o jogo, submeter-se às regras, aceitar os limites impostos pelo jogo e, no caso de parar momentaneamente de jogar, continuar com o interesse de retornar ao jogo e finalizá-lo. Entretanto, não será o feedback o único recurso do jogo digital a engajar o jogador. É necessário que o jogo apresente também uma história empolgante e envolvente, além de outros recursos. Nessa esteira, segundo McGonigal em What are the 4 Characteristics of Video Games? Abre aspas. As 4 características de um jogo incluem objetivos, regras, feedback e participação voluntária. Os objetivos dão um senso de propósito, as regras promovem o pensamento estratégico, o feedback dá motivação para continuar jogando e a participação voluntária faz com que o jogo pareça seguro e prazeroso. Fecha aspas. Até aqui, essas características não se distinguem tanto das características gerais dos tradicionais jogos de tabuleiro. Todavia, como mencionado acima, agora temos a interação homem-computador, e essa distinção que dará ao jogo interativo, jogo digital, a colaboração que distingue esse tipo de jogo dos jogos tradicionais. O jogo digital, o jogo de computador, o videogame, pois, tem componentes daquilo que em geral os jogos todos têm em suas definições. Porém, agora temos no feedback dado pela máquina à interação humana o cerne, core, da distinção que ora vimos discutindo. O jogo digital versus jogos tradicionais de tabuleiros e cartas. Na definição oferecida pelo IGI Global and What is a Video Game, veremos que, abre aspas, os termos jogo digital ou videogame geralmente se referem a um jogo que os usuários jogam por meio de plataforma audiovisual, com conteúdos baseados em uma história criada, a partir de temas históricos ou de fantasia. O conceito de jogos digitais, conforme representado na literatura de estudos de jogos existente, concentra-se no jogo em si, na narrativa, história, na interatividade e no jogo. Fecha aspas. Clark e colaboradores complementam a definição de jogo conforme dada pelo IGI Global, acrescentando que o jogo digital interativo deve oferecer a oportunidade de escolhas pelo jogador, significando que o jogador possa tomar decisões, ser agente das ações que pretender tomar. Isso implica em permitir uma liberdade de ação pelo jogador,
que não será restringido por definições imutáveis ou pré-estabelecidas pelo sistema. O jogo interativo continua sendo um jogo baseado em regras, finitude e de uma realidade distinta da realidade factual, porém que as regras e restrições, limites impostos pelo jogo, não impeçam o jogador de escolher caminhos, experimentar ações, ousar, avançar e recuar. Abre aspas. Um jogo de computador é definido como tal pelo autor ou inferido pelo leitor, porque a atividade tem objetivos, é interativa e recompensadora, dá feedback. As atividades de simulação devem interagir com o usuário, oferecendo as opções de escolha ou definir os parâmetros de simulação e observar a sequência recém-criada, em vez de simplesmente selecionar uma simulação pré-estabelecida. Fecha aspas. Clark et al. In Digital Games Design and Learning, a Systematic Review and Meta-Analysis. Dennis Yang traz um outro componente para a definição do jogo digital. Além de ressaltar o papel de reinvenção da realidade, uma realidade onde há a imersão do jogador, o autor versa sobre os componentes de um jogo digital. Abre aspas. Como uma nova mídia, o jogo digital é um remake da realidade criada e transferida pela codificação de um sistema de leitura por meio de um sistema de signos acrescido de sons. O sistema de console de vídeo, definido como uma unidade da televisão e do console, leva o usuário a uma posição distinta. Os jogos digitais oferecendo uma configuração de role-playing ativo para o usuário são dirigidos pelo usuário. Fecha aspas. E mais adiante ele acrescenta, abre aspas, os jogos digitais incluem os jogos Atari, os jogos de computador, os jogos de console, os jogos para celular e todos os tipos distintos. Nesse sentido, o jogo digital é uma mídia pessoal que contém as características de digitalidade, interatividade, virtualidade, variabilidade e modularidade das novas mídias e que incorpora tais características ao ato de jogar. Os jogos digitais, por sua característica envolvente, empolgante, cativante, imersiva, retêm os jogadores em uma realidade ficcional, porém que pode se confundir com a realidade fática, ora trazendo para esta a ficção daquela, ora levando desta a realidade para aquela. Assim, os componentes psicológicos, emocionais, racionais de uma e outra realidades coexistem mediados pelo computador, pelo sistema, pela mecânica que governa o jogo digital ou videogame. Ao tratarmos de jogos universalmente acessíveis, não podemos descurar dos componentes subjetivos ou psicológicos do jogo. Da mesma forma, não podemos descurar dos componentes físicos desses jogos. Para constituir-se em um jogo acessível, o jogo digital deve permitir a todos os jogadores com e sem deficiência a imersão permitida a um dos grupos. Ao tratarem da estrutura dos jogos digitais, King e colaboradores apresentam as 13 características elencadas por Wood e colaboradores. Abre aspas. Wood et al., em 2004, foram os primeiros a publicar um quadro das características psicoestruturais dos videogames. Eles buscaram identificar as características dos videogames que os tornavam atraentes para os jogadores. Elaboraram uma lista de características estruturais. A. Jogando uma variedade de videogames. B. Examinando e comparando características estruturais de jogos de azar conhecidas. C. Discutindo essas características com os jogadores de videogames. E D. Examinando pesquisas relevantes na área de jogos de azar. Sua estrutura incluía som, incluindo efeitos sonoros, personagens falantes e música de fundo. Gráficos, incluindo gráficos realistas de alta qualidade ou em estilo de desenho animado e Full Motion Video (FMV). Pano de fundo e cenário, incluindo se o jogo é baseado em uma história, filme ou programa de televisão e o uso de cenários realistas ou de fantasia. Duração do jogo, referindo-se a quanto tempo o jogo normalmente leva para ser concluído. Nível de jogo, referindo-se à rapidez com que o jogador absorve ou entende o jogo. Taxa de avanço, referindo-se à rapidez com que o jogo avança. Uso de humor no jogo. Opções de controle, referindo-se ao que o jogador pode controlar no jogo, incluindo sons, gráficos e configurações de habilidade, escolha de métodos de controle e feedback físico. Dinâmica do jogo, incluindo explorar novas áreas, elementos de surpresa, cumprir uma missão, desenvolvimento de habilidades, interações de inteligência artificial,
coletar coisas, evitar coisas, sobreviver contra as probabilidades, atirar, diferentes opções de final, diferentes modos de transporte, resolver quebra-cabeças, tempo para ganhar, truques ou easter eggs, resolução de problemas de tempo limitado, construção de ambientes, mapeamento e formato de jogo linear não linear. Recursos de ganhar e perder, referindo-se ao potencial de ganhar ou perder pontos, encontrar bônus, ter que começar de novo de nível e capacidade de salvar o jogo frequentemente. Desenvolvimento de personagens, referindo-se à progressão de personagens ao longo do tempo e opções de customização de personagens. Fidelização da marca, referindo-se à fidelidade à marca e o endosso de celebridades. Recursos multijogador, referindo-se a várias opções multijogador, métodos de comunicação, construção de alianças e derrotar outros jogadores. Um outro tipo de jogo em que há interação homem-computador, mas que na definição tipológica não é um jogo interativo, são jogos conhecidos como jogos sérios, do inglês serious games. Muitos dos componentes emocionais, psicológicos e de regramento dos jogos mais tradicionais são encontrados nos jogos sérios. Entretanto, a característica educativa e ou de treinamento dos jogos sérios faz com que estes tenham objetivos que vão além do lazer. Por assim dizer, os jogos sérios também quebram o conceito tradicional de improdutividade dos jogos, uma vez que se produz a partir dos jogos sérios conhecimento, formação acadêmica e tecnológica. Nesse sentido, não se faz muita distinção entre jogos sérios e jogos baseados na aprendizagem, muito embora haja uma diferenciação formal entre eles. Os jogos baseados na aprendizagem têm uma característica mais diretiva, considerando, por exemplo, habilidades acadêmicas de cunho didático e centrado no estudante. Na maioria das vezes, porém, falam-se de jogos sérios e dos jogos baseados na aprendizagem como sinônimos. É importante notar que neles os principais quesitos fundamentais dos jogos, motivação, engajamento, regramento e submissão a limites, assim como a finitude do jogo e voluntarismo estão presentes. O emprego ou o uso dos jogos sérios se dão muitas vezes no âmbito das escolas ou instituições congêneres ou nas empresas, com finalidade específica e com objetivo de treinamento, além de constituírem ferramenta lúdica. Nas palavras de Braad e colaboradores, abre aspas. Um jogo sério incorpora o jogo, bem como uma infinidade de outros aspectos, motivação, conteúdo de aprendizagem, feedback. Um jogo sério só se torna uma ferramenta eficaz para fomentar o aprendizado, promover um comportamento saudável ou mudar o comportamento quando é jogado pelos jogadores. Enquanto jogos para entretenimento provavelmente são mais conhecidos pelo público em geral de consumidores, os jogos sérios são mais conhecidos por serem usados em contextos específicos e para públicos específicos. Fecha aspas. Os jogos sérios, se acessíveis às pessoas com deficiência, para além dos benefícios que podem oferecer às pessoas sem deficiência, podem, para as pessoas com deficiência, ser a única via de acesso à informação e treinamento para uma dada área técnica, artística ou acadêmica. Segundo Anastasiades e colaboradores em Digital Game-Based Learning and Serious Games in Education, abre aspas. Mais especificamente, jogos sérios, serious games, é um termo que descreve qualquer iniciativa baseada em jogos que se concentram mais em propósitos primários do que apenas entretenimento puro, e se refere principalmente ao uso de jogos digitais na educação e em várias iniciativas. Portanto, não é preciso dizer que os jogos sérios se tornaram um renomado campo de pesquisa acadêmica graças aos inúmeros benefícios que trazem. De acordo com Protopsaltis et al. Em 2011, uma das principais características dos jogos sérios é o fato de o conteúdo instrucional ser apresentado em combinação com elementos divertidos, interessantes e cativantes. Além disso, ele citou que, enquanto em um jogo motivador, os alunos estão estimulados a se envolverem no jogo de forma pessoal, emocional e cognitiva. Concomitantemente, parece que sua atenção e motivação são reforçadas, auxiliando assim seu processo de aprendizagem. Fecha aspas. Ao tratarem de jogos sérios com a finalidade de formação e aprendizagem, os autores defendem que,
Abre aspas. A abordagem pedagógica da utilização de jogos na educação é chamada de aprendizagem baseada em jogos. Graças à psicologia motivacional envolvida na aprendizagem baseada em jogos, os alunos são capazes de se envolver em materiais e assuntos educacionais de forma dinâmica, agradável e lúdica. Spears, em 2015, citou que a aprendizagem baseada em jogos não é simplesmente o ato de desenvolver jogos para alunos brincarem, mas o ato de conceber atividades de aprendizagem interativas que possam gradualmente transmitir conceitos e orientar os alunos para um objetivo final. A aprendizagem baseada em jogos pode ser considerada como um método de ensino que permite aos alunos explorar diferentes partes dos jogos como uma forma de aprendizagem para ajudá-los a melhorar seu conjunto de habilidades ou alcançar resultados de aprendizagem específicos. Por todas essas razões, a afirmação de Prensky em 2001 de que o design de software educacional a ser usado nas escolas deve ser formado e baseado em jogos, métodos e técnicas de design estão ganhando cada vez mais atenção e aceitação dentro da comunidade de pesquisa em tecnologia educacional. Fecha aspas. Os jogos baseados na aprendizagem podem contribuir para a eliminação de barreiras provavelmente experienciadas pelas pessoas com deficiência na aquisição e/ou acesso à informação. Em grande parte, as pessoas com deficiência ficam alijadas, impedidas ou incapacitadas de acesso à informação por falta de acessibilidade comunicacional. Os jogos, se acessíveis, rompem com essa barreira. Por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas que não pudesse visitar um dado ambiente ou fazer dada atividade com um jogo do tipo GBL, Game Based Learning, poderá, em um ambiente cheio de escadas, acessar patamares mais altos, interagir com os elementos lá existentes e muito mais, de acordo com o gosto e a habilidade da pessoa. Os GBL, além de serem ferramentas de aprendizagem, tornam-se, nesse caso, uma importante ferramenta para a aprendizagem. Segundo Rapep Sarn et al. In The Relationship Between Game Genres, Learning Techniques and Learning Styles in Educational Computer Games, abre aspas. Basicamente, os jogos de computador educativos têm as mesmas características de qualquer outro tipo de jogo de computador. A particularidade deste tipo de jogo é destinada ao ensino e em que o objetivo principal passa pela aprendizagem de uma lição. Em vez de ser estruturado como um conjunto simples de lições ou exercícios, esse tipo de software educacional é estruturado como jogos, com elementos como pontuação, performances cronometradas ou incentivos dados para as respostas corretas. Fecha aspas. Os jogos baseados na aprendizagem visam o desenvolvimento do jogador, respondendo a este em função do desenvolvimento que ele ou ela apresenta. Os jogos baseados em aprendizagem estão preocupados em oferecer aos jogadores feedbacks no contexto da educação. Oferecem aos jogadores respostas avaliativas, instrucionais e relativas ao comportamento que melhor alcança resultados na área em que o jogo está inserido. Assim, o jogo baseado na aprendizagem que pretende orientar os jogadores quanto às diretrizes normativas de acessibilidade vai conduzir os jogadores pela norma NBR 9050, por exemplo. Nessa condição, avaliará a retenção de informações, a variedade de usos dos quesitos da acessibilidade, a assimilação de conceitos, o emprego dos conceitos e a habilidade de empregar os conceitos em projetos com maior ou menor dificuldade ou demanda de acessibilidade. Os jogos baseados na aprendizagem não se restringem a premiar o resultado em si, mas estão preocupados também em saber o desenvolvimento do jogador ao longo do jogar. Segundo Catherine Becker em What's the Difference Between Gamification, Serious Games, Educational Games and Game-Based Learning? Abre aspas. Por vezes referido simplesmente como aprendizado baseado em jogos, DGBL envolve o aprendizado de alguns conhecimentos, habilidades, atitudes que acontecem com o uso deliberado de jogos digitais. Isso envolve aprender jogando, mas também pode envolver aprender através de jogos de construção. Especificamente, DGBL, Digital Game Based Learning, é a teoria de como a aprendizagem acontece com o uso de jogos, principalmente digitais. A aprendizagem baseada em jogos baseia-se em uma variedade de outras teorias de aprendizagem para explicar como as pessoas aprendem com jogos.
Os GBL não requerem um jogo projetado especificamente para fins educacionais. É o uso de jogos em um contexto de aprendizagem. Às vezes, apenas jogando o jogo é intrinsecamente gratificante e verdadeiro para qualquer bom jogo. Um bom design é sempre difícil, e isso se aplica ao aprendizado, bem como a todos os tipos de aprendizado que envolvem jogos ou elementos de jogos. Criar um bom aprendizado é difícil. Adicionar um jogo ou elementos de um jogo torna ainda mais difícil. Fecha aspas. Se de um lado podemos fazer uso de diferentes jogos para fins educativos, ainda que eles necessariamente não tenham sido desenvolvidos para tal, de outro, desenvolver um jogo com a finalidade educativa requer especial cuidado com o desenho universal, a acessibilidade e a usabilidade, de modo que a jogabilidade desse recurso permita igual condições e oportunidades para estudantes com ou sem deficiência. Digamos, por exemplo, que vamos brincar com dados, visando a aprendizagem de adição com alunos de anos iniciais da educação. O jogo terá como mecânica a utilização de 2 dados. A regra será lançar ambos os dados e somar, adicionar, os números das faces superior desses dados. Ganhará aquele estudante que obtiver as somas maiores em maior quantidade de acerto das adições. A estética do jogo será dada pela competição entre os estudantes e a torcida deles em relação aos que tiverem ganhado. Os jogos de dados não foram necessariamente desenvolvidos para a aprendizagem da adição, mas sob regras que visem essa aprendizagem, os dados servirão ao propósito educacional. Os jogos sérios, por outro lado, em geral objetivam a aquisição de conhecimento teórico ou prático em uma dada área. Servem ao propósito de treinamento e nem por isso deixam de ser lúdicos. De acordo com Catherine Becker em What's the Difference Between Gamification, Serious Games, Educational Games and Game-Based Learning, citado anteriormente, os jogos sérios compreendem, abre aspas, um subconjunto de jogos. Estes são jogos projetados especificamente para fins além do puro entretenimento. Jogos sérios incluem jogos para a saúde, jogos para mudanças, advert games, jogos de publicidade, jogos políticos e vários outros. Jogos sérios também incluem jogos para a aprendizagem. Eles são referidos desta forma aqui, pois o jogo educacional tende a ser muito restrito. Jogo educativo normalmente implica um jogo usado em um ambiente educacional formal, enquanto jogos para aprendizagem podem incluir desenvolvimento profissional e aprendizagem informal também. Enquanto alguns jogos de entretenimento são frequentemente usados como jogos educativos, como Civilization de Sid Meier, é a intenção projetada que classifica um jogo como sério. Jogos como Civilization são jogos usados para propósitos sérios. Fecha aspas. Jogos sérios e jogos baseados em aprendizagem, como se pode notar, estão muito próximos entre si, havendo quem defina de um modo A o que o outro definiu para o modo B. O fato é que seja o jogo de aprendizagem ou para aprendizagem, é que devem ser igualmente capazes de serem jogados pela diversidade dos jogadores, sob condições restritas e ou sob habilidades distintas. Considerando que os serious games são particularmente usados para o treinamento e a profissionalização, ou ao jogar essa modalidade de jogo, adquirem-se habilidades próprias de uma dada área, é crucial que ao se escolher essa ferramenta, o contratante ou treinador, se for o caso, tenha certeza que os jogadores terão igualdade de condições para jogar e alcançar os resultados desejados. Ainda distinguindo GBL de jogos sérios, Philip Fouquet-Alekhine e Luc Soler no artigo Serious Games and Simulation for Risks Management caracterizam jogos sérios como, abre aspas, um jogo sério é caracterizado por 2 pontos. 1. Combina videogame e uma ou várias funções de utilidade, transmitir mensagem, fornecer treinamento, facilitar a troca de dados. 2. Tem como alvo um mercado diferente do de entretenimento, defesa, treinamento, educação, saúde, comércio, comunicação. Fecha aspas. Nesse contexto, os jogadores de jogos sérios não procuram apenas e tão somente o lazer, a brincadeira ou entretenimento. Estão também interessados ou são levados a se interessar por algo mais sério. Isso não significa que os jogos sérios percam os atributos de jogos, como a ludicidade e o voluntarismo de jogar, mas ambos os atributos têm um apelo específico. Ao caracterizarem os jogos sérios, Fouquet-Alekhine e Soler também caracterizam o que é jogar sério. Abre aspas.
O Serious Gaming é caracterizado por 2 pontos. 1. A ação associar, sem programação de computadores e posterior com o objetivo de videogame, uma ou várias utilidades, funções, transmitir uma mensagem, fornecer treinamento, facilitar a troca de dados. E 2. Esta ação está dentro de um contexto de uso que se afasta unicamente do entretenimento, servindo para defesa, treinamento, educação, saúde, comércio e comunicação. Fecha aspas. Na construção dos jogos, sejam jogos sérios, jogos baseados na aprendizagem, jogos meramente lúdicos, jogos cooperativos, competitivos ou qualquer outra taxonomia que lhe deem, é importante notar que na estrutura são fundamentalmente iguais. Eles detêm recursos próprios, peças próprias, mecânica própria. Em um jogo de xadrez, por exemplo, tem-se peças distintas com aparência e cores diferenciadas. Já o jogo digital, tipo Mario Bros., tem nos personagens o crescer, o aumentar, ficar mais gordo, o diminuir, ficarem menores, mais magros. Sua mecânica. Faz parte ainda da mecânica do jogo como isso se dá. No caso de Mario Bros., comer um cogumelo. Quando falamos da mecânica do jogo, os jogadores não têm direto acesso a ela senão pelas regras, que em si são diferentes da mecânica. Como os jogadores jogam, a atitude deles, o comportamento deles, por exemplo, se são mais rápidos, agressivos, se são mais comedidos, lentos, se usam diferentes estratégias, etc., define a dinâmica do jogo. Ao se desenhar o jogo, pensa-se na dinâmica, porém não é incomum que o jogador construa seu próprio modo de jogar, sua própria dinâmica. A dinâmica do jogo é fortemente influenciada pela estética que o jogo permite, e a estética do jogo está significativamente relacionada aos recursos, mecânica, que os jogos permitem ou propiciam. Assim, se um jogo traz, por exemplo, elementos gráficos de alta definição e sons com alta fidelidade, com imagens e sons 3D, o ambiente certamente provocará emoções mais importantes nos jogadores. A estética de um jogo é, em certa medida, a própria imersão do jogador em um dado jogo. Quando, por exemplo, o jogador fica ansioso, bravo, ou quando ele ri com o jogo e do que acontece no jogo, estamos falando da estética do jogo. Se um jogador encontra barreiras para jogar, como por exemplo, o computador não roda bem o jogo, fica travando, se o jogador não pode jogar o jogo com o teclado, na ausência de um controle, ou se o jogador não pode jogar esse jogo com independência porque falta acessibilidade, aí então essa estética foi quebrada ou sequer existiu, mesmo tendo o jogador ficado com raiva, com vontade de quebrar o computador ou a cara de quem fez o jogo. A emoção provocada pela estética do jogo é diferente e não pode ser confundida com a emoção ocasionada pela falta de jogabilidade do jogo. O primeiro contato do jogador com o jogo é, portanto, pela via da estética que o jogo traz até o jogador. E isso tem que ver com a estética no sentido da agradabilidade visual ou sonora do jogo. Mas vai muito além disso. A estrutura dos jogos baseada na mecânica, na dinamicidade do jogo e na estética dele é o que se define em inglês pela sigla MDA, Mechanic, Dynamic and Aesthetic. Ao falarmos de jogos acessíveis, cada um dos itens dessa estrutura, framework, precisa igualmente ser pensado sob a égide da acessibilidade e da usabilidade. A mecânica deve permitir, por exemplo, o aumento ou a diminuição da música tema do jogo. Precisa permitir a utilização dos diversos recursos com independência. Por exemplo, se o jogo for de luta, a mecânica deve permitir que se dê um soco ou um chute com o teclado, tanto quanto com um controle, joystick ou um pedal, etc. No que concerne à dinâmica, esse jogo deve permitir ser jogado sob diferentes habilidades, disposições e competências, inclusive intelectuais. A estética precisa engajar todos os jogadores, independentemente de eventuais deficiências que tenham. Fala-se aqui deficiência no sentido que Romeu Kazumi Sasaki definiu. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa portadora de uma ou mais deficiências. Deficiência é a característica da pessoa, tanto quanto lhe é de característica a cor da pele, dos olhos, a altura, o peso, etc. A respeito da estrutura, framework do jogo, trataremos mais à frente ao nos aprofundarmos nos estudos do Game Design Document, GDD. Todavia, vejamos agora o que diz Arunima Majumdar
in 5 games elements that create effective learning games. Abre aspas. Os alunos podem jogar, explorar, experimentar e aprender com a aprendizagem baseada em jogos. No entanto, o uso de jogos para aprendizagem exige repensar os objetivos de aprendizagem, um novo modelo de propriedade de tarefas, estruturas complexas de apoio aos alunos, novas formas de avaliar os alunos e uma série de questões de integração tecnológica que precisam ser realizadas. Então, como se pode criar jogos de aprendizagem eficazes? Existem recursos incluídos nos jogos que nos ajudam a mergulhar na experiência de jogo. Se o jogo está sendo projetado para fins comerciais, o único objetivo é criar mecânicas de jogo divertidas e elementos de jogo intrigantes. Mas, ao tentar projetar jogos de aprendizagem eficazes, a mecânica do jogo e os elementos do jogo que são utilizados devem complementar os objetivos de aprendizagem. Aqui estão algumas mecânicas de jogo que podem ser utilizadas para o design de jogos de aprendizagem eficazes. Conflito. Para que um jogo seja interessante, deve haver algum tipo de conflito que apresente um desafio para o jogador superar. O desafio pode ser um obstáculo físico, um combate com outro jogador ou um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Existem vários tipos de conflito que podem ser construídos na aprendizagem baseada em jogos. Os designers podem incorporar um conflito que surge com outros jogadores, onde os alunos são colocados uns contra os outros. Um senso de aprendizagem colaborativa também pode ser construído com um desafio que todos os jogadores devem trabalhar juntos para superar. Os alunos podem ser confrontados com o próprio jogo para criar emoção. Os designers também podem representar conflitos do mundo real com os quais os alunos podem aprender a lidar, como o conflito entre qualidade e restrições de tempo ou qualidade e orçamento. Isso capacita os alunos a incutir dentro de si as habilidades necessárias na vida cotidiana do trabalho. Fecha aspas. Além do conflito e da colaboração, o designer poderá incluir recursos em que se possa empregar estratégia, lidar com o acaso, enfrentar desafios, entre outros. Tratemos agora do que são audio games e Universally Audio Games, jogos universalmente acessíveis. Assim como nos jogos universalmente acessíveis, ou AG, os audiogames AG são acessíveis. Ocorre que os audiogames objetivam a acessibilidade exclusivamente pelo áudio, tornando-se acessíveis para as pessoas cegas, porém não para as pessoas surdas. E se os audiogames são fortemente cativantes para as pessoas cegas, isso não é necessariamente verdade para as pessoas que enxergam ou que têm baixa visão. Mesmo nos casos em que um audiogame traga informações visuais, essas são mínimas e invariavelmente não empolgam os jogadores que não são cegos. A base de sustentação dos audiogames é, portanto, o som. A estética do jogo deve contemplar a emoção e a motivação do jogo por meio do som. Logo, se a mecânica do jogo traz um som estéreo, um som 3D, em lugar de um som mono, certamente a estética do jogo será mais cativante, envolvente. A dinâmica de audiogame, por outro lado, não difere dos demais jogos, e quanto mais a mecânica do jogo permitir a dinamicidade do jogador pela pessoa cega, tanto mais esta poderá desenvolver-se no jogo à sua maneira. O resultado disso será uma elegante estética de jogo. Os audiogames são em geral entendidos como aqueles projetados para jogadores cegos. No entanto, compreendem também aqueles que foram projetados para propiciar a experiência com o som, por exemplo, uma música, ou para dar experiência ao player de como seria o mundo privado de imagens, pretensamente, o mundo dos cegos. Quanto aos audiogames não serem exclusivamente para cegos, vejamos o que dizem Arkham Bolt e colaboradores em Computer Games and Visually Impaired People. Abre aspas. Audiogames são jogos em que a principal modalidade de jogo é o áudio, que inclui 3 conceitos diferentes. O primeiro significado envolve um ritmo de vídeo mainstream, de jogos como Guitar Hero 2. A segunda definição está relacionada à música artística e experimentações. Neste artigo, vamos nos concentrar no terceiro conceito, que são os audiogames que podem ser reproduzidos apenas com áudio e sem interface gráfica, e, portanto, são acessíveis a jogadores com deficiência visual. Fecha aspas. Nesse mesmo sentido,
Araújo e colaboradores em Mobile Audio Games Accessibility Evaluation for Users Who Are Blind explicam que, abre aspas, os audiogames são focados em uma jogabilidade baseada no som. Essa técnica permite que um usuário jogue um jogo sem a necessidade de uma interface gráfica para entender o contexto do jogo ou interagir com o aplicativo. Também é importante ressaltar que os jogos baseados em áudio nem sempre são acessíveis a todos, devido ao seu público-alvo. Por exemplo, o jogo Zombie Run é um jogo de áudio de corrida imersivo, no qual os usuários são colocados no universo zumbi, focado em uma corrida de rua. Os jogos de áudio acessíveis têm como público-alvo pessoas com deficiência visual. Esses jogos reforçam as soluções de áudio para garantir a interação. Fecha aspas. Os audiogames podem cumprir a função lúdica, de aprendizagem e também de jogos sérios. Neste caso, para além do que os jogos podem alcançar, estão não só a aprendizagem, como o treinamento ou outro fim desejado por uma empresa, uma corporação. Os audiogames, como os demais jogos, podem ser um recurso lúdico, algo para se passar o tempo, matar o tempo. No entanto, pode também contribuir para a aprendizagem e podem ser do tipo serious game, trazendo para o jogador benefícios maiores do que o do lazer. Exemplo disso refletem Balan e colaboradores em Navigational Audio Games, an effective approach toward improving special contextual learning for blind people. Abre aspas. O objetivo dos ambientes virtuais baseados em áudio é orientar as pessoas com deficiência visual na construção de mapas cognitivos espaciais sólidos que possam ajudá-los a navegar com segurança em situações do dia a dia. Nos audiogames, a informação sonora é percebida continuamente e orientada contextualmente dentro de uma interface envolvente e dinâmica, cujo objetivo não é apenas fornecer uma experiência fascinante para o usuário, mas também construir mapas cognitivos espaciais, desenvolver capacidades sensoriais alternativas e melhorar a orientação, mobilidade e habilidades de navegação. Fecha aspas. Se os audiogames são acessíveis às pessoas cegas, os jogos universalmente acessíveis deverão contemplar a maior parte dos jogadores, ainda que sob restrições físicas, sensoriais ou intelectuais. Os jogos universalmente acessíveis trazem imagens para quem as pode ver, áudio para quem o pode ouvir, texto para quem o pode ler. Como resultado, aquele que não puder jogar pela visão, o fará pela audição. Aquele que não puder jogar pela informação auditiva, o fará pela leitura, e assim por diante. De acordo com Gramenos em Unified Design of Universally Accessible Games, say what? Abre aspas. UA Games são jogos de computador interativos que seguem os princípios do Designed for All, sendo projetado proativamente para se adequar de maneira ideal e se adaptar dinamicamente às diferentes características individuais dos jogadores, sem a necessidade de ajustes adicionais por meio de desenvolvimentos adicionais. Pode ser jogado simultaneamente entre pessoas com habilidades diferentes, de preferência também compartilhando o mesmo computador. Pode ser jogado em várias plataformas de hardware e software e em ambientes alternativos de uso, utilizando os dispositivos atualmente disponíveis, enquanto interopera adequadamente com complementos de tecnologia assistiva. Fecha aspas. Tratemos agora de um outro tipo de jogo que pode vir na forma de cartas, tabuleiro ou na forma digital, simulando as cartas e tabuleiro ou uma configuração digital própria. Estamos falando dos Role-Playing Games, RPG. Os jogos do tipo RPG, com a tecnologia digital de que dispomos hoje, tornam-se muito mais atraentes e cativantes com imagens e sons que abrilhantam os diálogos. Estes não mais se restringem ao formato escrito, que para muitos era cansativo e para outros inacessíveis, inclusive porque no Brasil ainda há um grande número de pessoas analfabetas. Quando o RPG recebe o formato de audiogame, ele se torna para as pessoas cegas, para as pessoas analfabetas e para tantas outras um jogo mais atraente. Exemplo disso é O Segredo do Mosteiro, criado pelo grupo Nerd Stuff, composto por Giovanni Giangiacomo, André Azevedo e William Santos, como trabalho de conclusão de curso para a Faculdade Metropolitana Unidas. Segundo o site Jogando às Cegas, abre aspas. Em O Segredo do Mosteiro, o jogador controla o personagem John Stephens,
que em sua primeira missão para a igreja precisará investigar estranhos acontecimentos envolvendo uma estranha criatura em um mosteiro. Este audiogame possui um estilo de RPG clássico, no qual o jogador precisa escolher o caminho que deseja seguir. Cada decisão afeta diretamente o seu destino no jogo, e caso você faça uma escolha errada, isto pode te levar à morte. Fecha aspas. Segundo a IGI Global and What is Role-Playing Games, abre aspas, Role-Playing Games são jogos que são organizados em torno de um cenário, onde cada jogador assume um papel que define parcialmente suas habilidades e motivação, e onde uma história é comumente construída a partir do roteiro original. Quando o objetivo é apenas recreativo, o mestre do jogo costuma inventar em sua mente um acidente ambiental para estimular a imaginação dos jogadores. Fecha aspas. Nesse mesmo sentido, Rosie Murray, em Role-Playing Games, define o RPG como, abre aspas, um role-playing game, RPG, é um gênero de jogo onde o jogador assume o papel de um personagem ao longo do jogo. É possível assumir mais de um personagem em diferentes cenários de fantasia. Fecha aspas. Ampliando esse conceito, Soares e colaboradores em The Role-Playing Game, RPG, as a Pedagogical Strategy in the Training of the Nurse, an Experience Report on the Creation of a Game, definem que, abre aspas, os RPGs são jogos de representação, definidos como uma atividade cooperativa em que um grupo de jogadores, orientados por um mestre, que coordena e narra o jogo, cria uma história coletivamente, na forma oral escrita ou animada. É uma narrativa interativa, episódica e participativa. Esse formato de jogo promove a construção de metáforas e representações imaginárias, que podem levar à liberdade, ao estímulo, ao questionamento, ao diálogo entre diferentes saberes e ao exercício da diversão. Fecha aspas. O RPG tem como característica ser um jogo altamente interativo. Na forma digital, pode-se jogar um RPG com dezenas, se não centenas de pessoas ao mesmo tempo, e a abrangência da versão digital pode ser ainda maior, tendo jogadores espalhados pelo mundo todo. Por outro lado, o RPG tem uma característica de interação um tanto intimista. O jogador interage com o outro, conversa com o outro, age e toma decisões em função da interação com o outro. Por definição, no entanto, jogo interativo e RPG são distintos entre si, apesar de propiciarem a interação, aquela interação homem-máquina, interação homem-homem, ainda que mediada pela máquina. O RPG, apesar de ser um dos mais antigos tipos de jogos, no Brasil ainda é subutilizado como uma ferramenta para aprendizagem. Como mencionado, o RPG se caracteriza por ter um mestre de jogo, também chamado de narrador, que cria um cenário fictício, cenário este com desafios integrados, e desafia jogadores a criar personagens adequados àquele cenário e capazes de resolver seus desafios. O jogo em si consiste na criação em conjunto de uma história, na qual os personagens dos jogadores tentam resolver os desafios propostos pelo narrador, restritos apenas às características do cenário. Dentro do contexto do jogo, este processo de resolução dos desafios é chamado de interpretação, pois cada jogador define as palavras e ações de seu personagem com base na visão que o personagem tem do cenário e de seus desafios. A interpretação é um processo extremamente interativo, pois o mestre de jogo está constantemente explicando as consequências dos atos dos personagens sobre o cenário e as ações dos personagens de cada jogador interferem na capacidade de resolução de problemas do personagem do jogador ao lado. Apesar da palavra jogo ser costumeiramente associada à competição, o jogo RPG nem sempre é de caráter competitivo. De fato, muitas vezes o caráter predominante nesse jogo é o da colaboração, o da construção em conjunto. No RPG, os processos de resolução de desafios, em sua maioria, são mais facilmente desenvolvidos trabalhando em equipe. A interpretação de um jogador fornece ideias para a interpretação do próximo jogador. O processo se assemelha muito mais à elaboração, de maneira cooperativa, de um conto ou romance que a uma competição em que alguém deve perder para que o outro vença. A história construída no e pelo RPG constitui uma realidade fantasiosa. Ora pode se ambientar na Idade Média, na pré-história ou no futuro, no planeta que conhecemos como tal ou em outro,
de características nada convencionais. Consoante Hitchens e Draken em The Many Faces of Role-Playing Games, abre aspas. Um RPG é um jogo ambientado em um mundo imaginário. Os jogadores são livres para escolher como explorar o mundo do jogo em termos do caminho pelo mundo que percorrem e podem revisitar áreas anteriormente exploradas. A quantidade de mundo do jogo potencialmente disponível para exploração é geralmente grande. Os participantes dos jogos são divididos entre jogadores, que controlam personagens individuais, e mestres de jogos, que podem ser representados em software para exemplos digitais, que controlam o restante do mundo do jogo, além dos personagens dos jogadores. Os jogadores afetam a evolução do mundo do jogo através da ação de seus personagens. Fecha aspas. Com o advento da inteligência artificial, pode-se pensar em um RPG em que o mestre seja a máquina, e se acrescentarmos a capacidade de aprendizagem pela máquina, machine learning, é possível que em breve estaremos cooperando com uma máquina contra outra máquina em cooperação com o humano. Assim, podemos pensar que jogos baseados na aprendizagem e jogos sérios estarão ainda mais presentes em nossa vida acadêmica, social, laboral e científica. E isso nem é ficção assim. Em 1997, o supercomputador Deep Blue, da IBM, venceu o mestre enxadrista, até então considerado imbatível, Garry Kasparov. Um exemplo simplificado de RPG pode ser ilustrado no trecho a seguir. Mestre. Este reino era conhecido antigamente como Reino da Luz, mas as trevas o corromperam. Um mago vindo de terras distantes acabou com as defesas do reino e dominou todas as suas formas de vida. Isso ocorreu há poucos anos atrás. Guerreiros vindos de todas as partes do planeta tentam livrar a região das sombras que o dominam. Porém, servem somente como diversão para o mago. Vocês foram treinados nas mais eficazes técnicas de combate pelo mentor de vocês, o mago guerreiro Guinness. Uma doença mortal o atingiu, e no seu leito de morte ele os fez jurar que fariam de tudo para livrar o reino do mal que há anos o assola. Após a morte de Guinness, vocês nada mais fizeram do que arrumar seus equipamentos e partir ao encalço do mago Engten para cumprirem seu juramento. Após muitas dificuldades, vocês descobriram o castelo encantado em que Engten se esconde. Depois de 33 dias de caminhada, vocês finalmente chegam nas proximidades do castelo encantado daquele que chama a si mesmo de Supremo Mortal e que transformou o outrora Reino da Luz no mundo das trevas. Jogador 1. Certo, e onde estamos exatamente? Pode descrever o lugar? Mestre. Vocês estão numa clareira, ao fim da chamada Floresta Negra. A mata atrás de vocês é tão densa que vocês não enxergam mais o caminho pelo qual vocês chegaram até aqui. Mais à frente de vocês, a cerca de uns 100 metros, há uma ponte que está sobre um precipício. Lá embaixo, corre um rio. Jogador 2. A ponte é segura? Mestre. Lendo as anotações e sabendo que há uma probabilidade de ela cair. A ponte está aí há muito tempo, e as cordas parecem um pouco gastas. Jogador 3. Qual é a altura da ponte até o rio? Mestre. Você tem algum equipamento para medir? Bem, já que estão preocupados com isso, numa olhada, vocês imaginam que deve estar a uma altura de mais ou menos 30 metros. Jogador 2. É uma baita queda, hein? Jogador 3. É, mas não tem outro caminho? Mestre. Não há outro caminho, a menos que vocês queiram dar meia volta e esquecer a missão de vocês. Jogador 1. Não, eu vou atravessar a ponte. Jogador 4. Eu também vou. Jogador 3. Não sei não. Jogador 2. Vamos logo, não tem outro caminho. Jogador 3. Acho que eu vou esquecer a missão e dar a volta, vou para casa. Jogador 1. Que belo covarde você é. Vamos lá, ou vão todos ou não vai nenhum. Mestre, em silêncio, ri da discussão dos jogadores. Jogador 3. Ok, vamos todos juntos atravessar a ponte. Mestre. Perfeito. Vocês estão caminhando sobre a ponte. O mestre sabe que há a probabilidade de 1 em 6 da ponte cair. Ele joga um dado, cai 1 e a ponte deve cair. Como eu disse, vocês estão sobre a ponte. Quando vocês estão chegando quase na metade da ponte, as cordas se arrebentam por causa do peso de vocês. A ponte cai e vocês também.
Na queda, vocês batem em algumas pedras que tem no rio e perdem 5 pontos de vigor. Sugiro que vocês façam um regime para que isso não ocorra da próxima vez que estiverem atravessando uma ponte. Jogador 4. Engraçadinho. Jogador 3. E agora? Jogador 2. Vamos escalar o penhasco. Mestre. Muito difícil. O penhasco é muito íngreme e liso. E além do mais, vocês não têm nenhum equipamento especial para a escalada. Jogador 1. E o que a gente faz? Mestre. O rio segue 2 caminhos. Leste e oeste. Vocês estão com água acima da cintura. Jogador 2. Vamos por oeste? Jogador 4. Vamos todos por oeste. Mestre. Certo. Vocês andam por bastante tempo. A água começa a ficar rasa e agora estão com ela pelas canelas. Existe um pequeno monte de terra no meio do rio que muda a direção e segue para o norte. Jogador 4. Ué, o que será que tem nesse monte de terra? Jogador 1. É mesmo, vamos dar uma pesquisada no local. Mestre. E como vocês esperam fazer isso? Jogador 3. Sei lá, vou ficar cavando a espada na terra e ver se encontro alguma coisa. Mestre. Certo. Lendo as anotações e observando que há um baú enterrado. Jogue 3 dados. Jogador 3. Tá, joguei. Saiu 7. Mestre. Você cravou sua espada e sentiu alguma coisa enterrada. Jogador 2. Vamos desenterrar. Mestre. Você desenterra e achou um baú. Jogador 3. Eu vou abri-lo. Mestre. Há um pequeno cadeado. Jogador 3. Então vou dar uma espadada no cadeado. Mestre. Ok, jogue 3 dados. Jogador 3. Puxa, saiu 11. Mestre. Você deu uma espadada e acertou o cadeado, mas a força do seu golpe não foi suficiente para abri-lo. Você apenas enfraqueceu o cadeado e sua espada quebrou um pouco em um dos lados. Por favor, desconte um ponto de sua capacidade por isso. Jogador 3. Ah, não. Jogador 1. Tenta de novo, agora você consegue. Jogador 3. Eu não, por que você não tenta? Jogador 2. Eu vou abrir o baú. Joguei 3 dados e saiu... Nossa, saiu 9. Mestre. Você apenas complementou o trabalho iniciado pelo jogador 3. Então você conseguiu abrir o baú e encontrou 27 moedas de ouro dentro dele. Jogador 2. Jogador 4. Você fica encarregado de cuidar do nosso tesouro. Jogador 4. Ouro! Ouro! Jogador 1, 2, 3 e mestre. Todos riem. Jogador 1. Bem, vamos continuar para o norte? Jogador 2, 3 e 4. Todos para o norte! Mestre. Indo para o norte, vocês se deparam com uma grande árvore. Ela é tão grande que os galhos mais altos estão a mais de 30 metros do chão. Vendo isso, o jogador 1 diz: Por que não subimos por esta árvore e chegamos ao Castelo Encantado? Jogador 3. Não sei não, parece perigoso. Jogador 2. Se não tentarmos, não chegaremos lá nunca. Mestre. Se quiserem tentar subir, lembrem-se de que alguns galhos estão velhos e podem se quebrar. Contudo, lá em cima tem algo que lhes pode ajudar em sua tarefa. Jogador 1. Está bem, comece a subir primeiro. Mestre. Ok, jogue 3 dados. Jogador 1. Opa, joguei e tirei 5. Isso é bom? Mestre consultando as fichas. Não é de todo ruim. Começou a subir por um galho forte, porém distante do galho mais seguro ao seguinte. Jogador 2. Baixinho do jeito que é, vai ser difícil alcançar o próximo galho, a não ser que voe. Jogador 3 ri e o mestre franze a testa. Mestre. Você fica aí falando que anoitece e você nem terá saído do chão. Jogador 1. Toma, cheiroso. Jogador 3 ri. Jogador 2. Passe esses dados, eu vou tirar um 9. Mestre lhe dá os dados, enquanto o jogador 1 sobe no galho, sumindo entre as folhas. Jogador 2. Não disse? Tirei 9. Mestre. Cuidado. Quanto mais alto, maior é o tombo. Suba por este galho, ele é o mais forte de todos. Jogador 3. Deu sorte, se fosse mais fino você já cairia no primeiro galho, né, gorducho? Jogador 2. Não estou nem aí, quero ver se você, magrelo como é, se terá força para subir 30 metros desse pé de feijão. Mestre para o jogador 3. Agora é você. Jogador 3. Certo, mas me dê esses dados logo, não quero ficar aqui para trás sozinho. Mestre passando os dados para o jogador 3. Quem vai na frente chega antes, mas encontra o perigo primeiro. Jogador 3. E de que perigo o senhor está falando? Mestre sorrindo. O último não deixa de ser o primeiro também. Jogador 3. Agora que eu não entendi nada, como é que pode ser isso? Mestre. Pensei que não queria se distanciar dos demais jogadores. Jogador 3 olhando para cima. Que Joãozinho me ajude. Mestre. E ajudou. Tirou 8. Anda, suba por aqui. E confirmando com suas fichas,
Escolha os galhos mais cheios de folhas. Como pode-se depreender da construção acima, há uma história sendo contada, há uma interação entre jogadores e mestre e uma interação entre os demais jogadores. Há uma comicidade e as situações de desafio com recompensas e punições para decisões impróprias. E há o acaso, que premia ou pune. Da forma que está apresentado, os jogadores poderiam estar jogando com cartas e dados, e mesmo com um tabuleiro. Fosse esse jogo um jogo digital, poderíamos ter as imagens próprias a um ambiente como ponte, árvores, rio e com sonoplastia que enriquecesse o cenário e a história, a ponte se quebrando, os jogadores caindo, o rio correndo, as falas e os risos de cada personagem. Os jogos do tipo RPG podem constituir uma grande novela, uma contínua, porém distinta construção fantasiosa. De alguma forma, os jogos RPG parecem romper com a finitude do jogo, mas de fato não rompem, uma vez que cada história, findado um capítulo ou etapa, seria o próprio fim do jogo. A acessibilidade nos jogos RPG virá prioritariamente para a leitura dos diálogos, se esses forem escritos, ou para a tomada de ação, se elas requererem ativação pelo mouse ou por algum outro recurso exclusivamente visual. Serão acessíveis para as pessoas com deficiência física, se puderem ser acionados por diferentes dispositivos, inclusive pela voz ou rastreamento visual. Serão acessíveis às pessoas surdas, se as falas e outras instruções estiverem na forma escrita e em língua de sinais quando aplicável. E serão acessíveis às pessoas com deficiência intelectual, pelo uso do registro linguístico simplificado pela logicidade de suas ações, conteúdo e métodos de jogo. As regras devem ser simples, objetivas, intuitivas ou de fácil assimilação. Por fim, os jogos do tipo RPG serão universalmente acessíveis, se permitirem ser jogados pela maior parte das pessoas, antes mesmo que os jogos recebam alguma adaptação específica para contemplar a necessidade de um jogador ou grupo de jogadores em particular. Aula resumo das unidades 3 e 4 do curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais de Cartas e de Tabuleiro acessíveis para pessoas com deficiência, ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE 2022. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos. O seu, inclusive. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.